mais um momento, mais uma matéria, mais um assunto que nós vamos abordar aqui em um pequeno assunto, um pequeno estudo sobre um assunto muito importante. Mas antes de nós começarmos, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos, participantes, inscritos no nosso canal, e que você que não se inscreveu ainda possa se inscrever, né? Mensagem fundamental, nosso canal do YouTube. Lá você tem vários temas, vários estudos, várias matérias, vários sermões, dos quais abrange vários assuntos em vários aspectos da vida cristã. E nós estamos ali no Tabernáculo Voz de Deus, em Sarzedo, na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 84, no bairro Jardim, ou seja, no bairro Serra Azul, melhor dizendo. Nossos cultos são todas as quintas, às 9h30 e domingo às 18 horas. E temos também Ibirité, na região metropolitana também, na rua Senador Queiroz, número 355, no bairro Jardim das Rosas. Os nossos cultos são todas as sábados, todos os sábados às 19 horas. Muito bem, meus amados. Nós estamos com vários assuntos, várias matérias, dos quais merecem um pouco da nossa atenção. E eu já falei também, já preguei no nosso canal, nós temos também vários assuntos, vários sermões falando sobre a semente da serpente, né? Que é um assunto, uma matéria que é necessário uma revelação para que a pessoa possa entender sobre o que de fato aconteceu no Jardim do Éden, o que de fato ocorreu e entrou o pecado no mundo, o que de fato ocorreu para que houvesse a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, o que de fato ocorreu para que Deus pudesse colocar querubins com espadas desembainhadas na porta do Jardim do Éden para que nenhum homem pudesse entrar. O que de fato ocorreu no Jardim do Éden, o pecado original. E muitas pessoas, muitas igrejas, muitos ministérios, a maioria das pessoas, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas neste mundo não conhecem de fato, não sabem o que na realidade aconteceu, não sabem o que de fato houve ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, foram destituídos, separados. O que eles fizeram, o que ocorreu, o que aconteceu. Muitas igrejas sem revelação, muitos homens sem conhecimento, têm o entendimento de que foi uma fruta silvestre, uma maçã. Por que maçã? Poderia ser outra fruta, poderia ser um abacaxi, poderia ser um mamão, uma manga, né? Um melão. Mas por que maçã? Por que a Igreja Católica quis associar o pecado lá no Jardim do Éden com uma maçã? A Igreja Católica comeu a maçã, arrancou um pedaço e depois deu para as denominações, deu para as igrejas evangélicas também um pedaço dessa maçã. Isso quer dizer, passaram a crer também que foi a maçã, passaram a entender também que foi uma mordida
uma maçã. Quer dizer que uma fruta silvestre, uma fruta silvestre, uma fruta do campo, traria toda essa desgraça que houve no mundo, traria toda essa desgraça que está acontecendo no mundo. Quer dizer que a mordida em uma maçã foi a causa e é a causa de toda morte, de todo acidente, é a causa de todos os cemitérios, hospitais, todo assassinato, todo estupro, toda morte precoce. Então foi tudo por causa de uma maçã. Então, meus amados, então temos que saber o que realmente aconteceu. E isso só pode acontecer quando Deus abriu o seu entendimento, abriu o nosso entendimento. Quando o nosso entendimento é aberto, aí nós temos a compreensão das coisas. Aquilo que parecia inacreditável, que parecia um paradoxo, agora é acreditável. Aceito por fé, aceito por revelação, que é um entendimento que Deus abre acerca daquele assunto, acerca daquela questão. É necessário uma intervenção divina para que Deus possa te mostrar e te fazer esclarecido o que ocorreu no Jardim do Éden. Então, nós observamos que o que aconteceu no Éden, o que entrou no Éden para fazer o homem sair? O que entrou no Éden para fazer Adão e Eva saírem? O que entrou no Éden? O que aconteceu foi uma vida. Uma vida entrou no Éden para tirar a vida. Sangue. Nós encontramos que, eu não vou entrar em muito detalhe, porque é gigantesco demais, mas somente para termos uma ideia, porque eu quero falar sobre o elo perdido. Eu quero falar sobre o elo perdido. Eu quero falar sobre isso. Então, o elo perdido não é uma fruta, como as pessoas ensinam, como as igrejas ensinam, e como as denominações, e como os pastores, a maioria deles ensinam. O elo perdido ali foi uma descaracterização, foi a mudança de um ser, da qual foi totalmente mudado por meio da maldição. Este ser que estava no Éden, que era ereto, porque ele andava, falava, raciocinava, a serpente, porque falamos a serpente, mas soa como feminino, mas não é feminino, é masculino. Então, esse ser que raciocinava, ao ponto de ter uma alma, como diz o profeta, então, este elo perdido, este elo que tanto a ciência procura, até os dias de hoje, não é encontrado. Por quê? Porque houve uma mudança. Deus tornou a fisionomia deste ser para outra fisionomia. Deus fez com que esse ser ereto, que caminhava e falava e tudo mais, lançando a maldição sobre ela, lançando essa maldição, ele passou a rastejar, como você vê ali em Gênesis capítulo 3. Passou a rastejar. Então Deus tirou os ossos da serpente. Deus tirou os ossos. E este ser passou de ser um ser ereto, passou a ser um ser rastejante. Isso por causa da maldição. Deus, quando amaldiçoou esse ser, chamado serpente, ali no Éden. Então, antes dele ser amaldiçoado, o que ele fez? Ele colocou uma semente no ventre de Eva. Sei que isso para muitos parece uma ignorância, parece uma doutrina errada, parece isso. Vai parecer mesmo para muitas pessoas, né? De ridículo, de heresia, vai parecer para muitas pessoas. Mas para quem tem revelação, para quem é revelado, para quem conhece, para quem Deus abriu o entendimento, isso aí
é o poder de Deus. Isso aí é maravilha de Deus. Um mistério que Deus revelou. Então, o que fez Eva entrar, sair do Éden, mais Adão, foi a entrada de uma vida. Foi sangue. Houve uma mistura de sangue. Então, nós podemos observar que Eva estava ali no Éden e ela, quando viu aquela árvore, né, aquela árvore se aproximou, se apresentou a ela. Árvore na Bíblia quer dizer pessoa, árvore na Bíblia é pessoa, significa pessoa, aponta para a pessoa. E viu que aquela árvore era boa e desejável. Boa para dar até entendimento. Uma árvore boa, desejável, boa para dar entendimento, conhecimento. Existe alguma árvore aí no mato, na floresta, que é boa para dar conhecimento, que é boa para dar inteligência? Existe? Existe alguma árvore desejável? Árvore desejável. E quando fala de desejo aqui, não é desejo por uma planta, desejo por uma fruta, é um desejo carnal, é um desejo da pessoa, um desejo pessoal, carnal. Então, ela tomou do seu fruto, pegou do seu fruto e comeu. Fruto, não fruta, fruto, não fruta. Fruta é uma coisa, fruta é outra. E comeu. E depois de ter comido, levou para Adão e deu para ele do seu fruto, e Adão comeu com ela. Sei que isso parece estranho para muitas pessoas, mas é necessário revelação. Revelação para que as pessoas possam entender. Eu estou apenas aqui minimizando, colocando nas partes mais rasteiras, mais superficial, para que as pessoas do outro lado que estamos acompanhando possam entender com mais facilidade, sem entrar muito profundo nesta questão aqui. Então, quando Deus amaldiçoou a serpente, mas ela já tinha introduzido a sua semente no ventre de Eva, da qual resultou em Caim. Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente com Eva. Quando você vê lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim nasce e Eva fala assim: alcancei do Senhor um varão. E conheceu Adão, a sua mulher, e concebeu e deu à luz um filho. Ele diz: alcancei do Senhor um varão. A Bíblia dá a entender que ali a Bíblia só mostra um ato, mas houve dois atos. Se você lê, apenas um ato é mostrado, e não os dois atos. Mas quando Adão tomou Eva, ela já tinha sido engravidada, ela tinha sido já recebida a semente da serpente, já estava dentro dela. Você pode observar que Eva é a mãe dos viventes. Esse é o significado da palavra Eva. Adão não é o pai de todos, mas Eva é a mãe de todos. Adão não é o pai de todos. Veja na sua Bíblia, veja em Judas, no livro de Judas. Judas lá perto de Apocalipse, antes de Apocalipse, você vai ver lá que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Pega a genealogia de Adão até Sete, pega a genealogia de Enoque até Adão, pega a genealogia que Jesus Cristo expõe lá em Lucas, você não vai ver Caim entrando, porque sendo filho de Adão, ele tem que entrar porque é o primeiro, seria o primeiro, e ele não entra na genealogia. Caim não entra na genealogia, porque Caim não é filho de Adão. Entenderam? E, no entanto, aquele ser, ele foi amaldiçoado. E no entanto, esse ser, ele é hoje, até hoje, motivo de busca, através da ciência,
querendo encontrar esse elo perdido, porque a própria ciência fala, a própria ciência crê que existia um ser, sim, entre o chimpanzé e Adão, mas que este ser desapareceu. Desapareceu porque Deus amaldiçoou. Deus, então, mudou sua fisionomia, arrancou dela os seus ossos. Sim, e se a ciência descobriu os ossos, se a ciência vê os ossos, descobriu o osso, é claro que a paleontologia, que estuda os ossos, que estuda o DNA, está ali. E eles vão traçar aquele DNA achado naquele osso e vai fazer um traço, uma traçagem, vai fazer um mapeamento até chegar nesse ser e descobrirá o que ele fazia, qual era a sua altura, o que ele comia, o que ele gostava, qual era o seu ambiente. É assim que fazem os cientistas. Eles fazem isso, mas para isso eles precisam de um reconhecimento através de exames de DNA, da qual poderia ser encontrado no osso da serpente. Mas como Deus arrancou os ossos, então o elo perdido ainda continua perdido e vai ficar perdido, porque esse elo perdido só é achado através da revelação, através da revelação que Deus abre o entendimento. Então, observe que o elo perdido não está tão perdido assim como muitos pensam, pois muitas mentes brilhantes, polidas, religiosas, buscam por isso e tem parentesco ou linhagem com ela. Olha para você ver. Olha só que coisa. O elo perdido não está tão perdido assim, como muitos pensam, pois muitas mentes brilhantes, polidas, religiosas, buscam por isso e têm parentesco ou linhagem com ela. João Batista, por exemplo, disse aos religiosos em seu dia: raça de víboras. Ele não estava falando de seres rastejantes, mas ali estava o elo. O elo. Porque quando João fala raça de víboras, João já está falando de modo. João já está falando do que aconteceu com aquele ser. João já está indo lá naquilo que aconteceu, na pós-maldição. Pós-maldição, raça de víboras, um ser rastejante, né? João já está indo lá, já lá no encalço da maldição. Raça de víboras. Não estava falando de ser rastejantes, mas estava falando, ali estava o elo. O elo. Ali estava um grupo de religiosos que era a linhagem e descendência, bem diante dele, os religiosos. Então, se você observar, olha os filhos de Caim, para onde foram e o que desenvolveram, né? Então, Caim, quando ele, lá fora do Éden, quando eles quiseram, tanto ele como Abel, quando eles quiseram adorar a Deus, oferecer um sacrifício, oferecer uma oferta a Deus, nós podemos observar que Caim, o altar de Caim, a única diferença era só o animal, o altar era o mesmo, a diferença era só o sacrifício. Era só um sacrifício que era a diferença, a revelação, mas o altar era o mesmo. Lá estava o altar de Abel com um animal prestes a ser cortado a sua garganta com a pedra afiada, e lá estava o altar de Caim, bonito, prazeroso, cheio de frutas, cheio de tantas frutas, maçã, mamão, banana, porque foi isso que ele entendeu, ele pensou que foi fruta, que fez com que seu pai, sua mãe saísse dali, se expulsasse dali. Mas Abel não, Abel por revelação. E Abel, por revelação, soube que foi uma vida. A vida tirou a vida. Uma vida entrou para fazer a outra vida sair, morrer. Uma vida entrou para morrer. Então, Abel sabia que para voltar para lá novamente era necessário um sacrifício por meio do sangue. Ele sabia por revelação. Ele sabia que foi sendo que foi uma vida que entrou para tirar a vida,
que gerou morte. Então ele sabia que, por revelação, uma vida tinha que ser tomada, tirada, e o caso do Cordeiro representando Jesus Cristo, a vida, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo com o seu sangue. Ele viu que era sangue. Então foi um sangue que entrou lá dentro, uma vida, uma semente. E então uma vida tinha que vir, tinha que morrer, tinha que nascer, vir ao mundo como Jesus Cristo veio, nascido de uma virgem, sem sexual, sem desejo sexual, veio no mundo para tirar a vida, a morte que estava no mundo. Então, observe que o elo perdido foi apenas a fisionomia de um homem que foi tirada juntamente com seus ossos, mas que perfeitamente estava desenhada na face ou na imagem de Caim. Então, observe que a palavra elo, então eles estão buscando o elo perdido. A palavra elo, sabe o que significa a palavra elo? Elo significa ligação. Eles estão procurando a ligação, o elo perdido. A ligação entre este homem e este ser e este homem. Eles estão procurando a ligação. Elo significa ligação. Ou seja, a ciência busca encontrar essa ligação desse ser com os homens. Porém, eles desconhecem que essa serpente era um homem. Se pudessem olhar para Caim e vê-lo, viriam uma ligação ou semelhança, porque Caim era a semente da serpente. Em outras palavras, Caim poderia dizer a comunidade científica. Escutem, vocês cientistas, vocês estão procurando o elo perdido, essa ligação, mas eu quero dizer que vocês não vão poder encontrar os ossos do meu pai, pois lhes foram tirados. Mas se vocês querem ao menos ver como ele era, olhem para mim e vejam. Se Caim pudesse, falar aos cientistas que estão procurando o elo perdido. Na mensagem A Semente da Serpente, 128, o profeta diz na mensagem Semente da Serpente, parágrafo 128, ele disse: você pode cruzar animais. Eles continuam tendo sangue superior, uma forma de vida superior, uma forma de vida até que chega ao estado do homem. Mas a última conexão foi cortada. Então, você pega os animais e vai aproximando o sangue. O único que se aproxima é os chimpanzé. Mas os chimpanzé tem 98,7, se eu não me engano, 98,7 de aproximação. Mas e aquele 1%? Falta aquele 1%. E aquele 1% é que está faltando. Esse 1% que chega à aproximação, à imagem do que foi perdido é o que está faltando. Então, os cientistas, a comunidade científica estão procurando esse elo perdido. E não vai achar, jamais acharão. Então, observe que quantos sabem que a ciência não pode encontrar o elo perdido? Todos vocês sabem disso? Porque aqui está a serpente. A serpente era o elo perdido. Então, José encontrando seus irmãos, parágrafo 96. E o povo está tentando encontrar o elo perdido, essa conexão, essa ligação. E eu lhe direi através da revelação: se você deseja receber isto, aquela pessoa, olha só o que o Mombrana fala, aquela pessoa perdida entre o animal e o homem é a serpente, antes de ter suas pernas tiradas. Isso quer dizer, antes de Deus amaldiçoar a serpente, porque a serpente, ela não rastejava. Você pode ver na sua Bíblia, você que está aí em casa estudando, você vai ver que foi depois de amaldiçoar que ela passou a rastejar, Passou a rastejar. Então foi depois da maldição. Deus amaldiçoa a serpente, ela passa a rastejar. Veja no versículo 13. No versículo 13 do capítulo 3 de Gênesis, está escrito assim: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vejam bem, a palavra comer você já sabe aí, Comer tem
uma palavra, tem uma, ela liga uma ligação aí. Você sabe que se vier a palavra comer, comeu, fulano comeu, fulano comeu, ele comeu. No versículo 14 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, sobre o teu ventre rastejarás. Então, a serpente, este ser, não rastejava, ele era ereto, caminhava, a serpente falava, conversava como Adão conversava. Então, muitas pessoas não entendem isso, não conseguem, só através da revelação, né? E na mensagem A Religião Híbrida, parágrafo 80, o profeta irmão Branham, William Marion Branham, diz: a ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem, entre o chimpanzé e o homem, e aplicando isso a uma raça de cor, e assim por diante. Eles estão ignorantes como vieram. A serpente era um homem. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nossos irmãos que são inscritos no nosso canal no YouTube, nós temos no nosso canal vários estudos, várias matérias, vários sermões sobre a semente da serpente. Nós aqui falamos um pouquinho sobre o elo perdido, né? Então vejam bem, se uma maçã mordida, se uma mordida uma maçã fez com que Eva olhasse para ela e visse que estava nu e ficou envergonhada, então vamos caminhar, vamos lá na Ceasa comprar um caminhão de maçãs e sair distribuindo na rua, onde essas mocinhas de shortinho, andando pelada para cima e para baixo, para elas verem que estão nuas. Vamos pegar um tanto de maçã e vamos levar para a praia e dar para aquelas mulheres que estão seminuas se mostrando ali, para as dar umas mordidas e ver que está nua, mostrando seu corpo para os homens desejá-la, para os homens inspirar tantas coisas em seus pensamentos, desejá-las, cobiçá-las. Então vamos espalhar maçã aí para todo lado, porque as mulheres estão nuas na rua e não sabem. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa dar graça, dar força a cada um, e que o Espírito Santo tome controle de nós e nos abençoe e nos dá força, né? Espero ter ajudado a cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, né? Mensagem fundamental, né? Indique para alguém, mostre para alguém, e você passa assim também a divulgar o trabalho. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.